Hoje, à tarde, preparei duas mensagens para trazer, duas palavras. E uma delas eu anotei no meu celular, o esboço. E a outra eu anotei num caderninho. E aí eu entrei no carro para vir para a igreja, pensando, Senhor, me veio duas palavras no coração. O que o Senhor quer que eu ministre? Qual é a palavra para essa noite? E aí quando eu pensava isso, passou um pouquinho, eu falei com a Natália, você viu meu celular? Ela, não. Eu falei, esqueci o celular em casa. Então, nessa hora eu já tinha certeza que a palavra era que estava no caderninho. Então, o Senhor escolheu. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Juízes, no capítulo 20. Juízes, capítulo 20. Nós vamos ler verso 18. E 19, depois nós vamos ler mais alguns versos. Amém. Só para vocês se situarem o que está acontecendo aqui. Um homem teve a sua esposa assassinada na terra da tribo de Benjamim. Além de ser assassinada, ela foi abusada. E essa causa foi levantada diante de todas as tribos de Israel em uma reunião de governo. Lembrando que em Israel havia uma divisão e Israel era dividido em 12 tribos. Então, um assassinato, um estupro aconteceu dentro do território da tribo de Benjamim. E quando isso foi apresentado, quando a causa desse homem foi apresentada, a tribo de Benjamim, ela não se arrependeu, ela encobriu o pecado desses homens, ela encobriu esses homens, não permitindo que eles fossem julgados, não respondeu a esse pecado com arrependimento. Portanto, as outras tribos de Israel, as outras 11 tribos, se juntaram e se levantaram contra a tribo de Benjamim em uma guerra. E agora, aqui, a partir do verso 18, você vai ver um pedacinho desse conflito. Começa com o povo de Israel, as 11 tribos, buscando ao Senhor para saber o que eles deveriam fazer. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu, Judá irá primeiro. E aqui eu quero destacar o que eu já ensinei, lembro que preguei sobre isso lá no Poço Rico não, na Silva Jardim, sobre a importância de lutarmos guerras com adoração e hino primeiro. Porque a tribo de Judá significa adoração, uma tribo de louvor e adoração. Então, nas nossas lutas, nós precisamos ir adiante, se quisermos vencer, com adoração. É a nossa primeira arma de guerra. Continuando, verso 19. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Então perceba que o povo de Israel orou, perguntando a Deus se eles deveriam ir. E Deus disse, vai contra eles. E eles foram, e eles perderam. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram e choraram perante ao Senhor até a tarde e consultaram o Senhor. De novo eles perguntam a Deus, devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu,
vocês devem ir, vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram ao Senhor naqueles dias. Os israelitas consultaram ao Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Eu não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui, mas é provavelmente algo que já aconteceu com a vida de alguém. Eles perguntaram ao Senhor o que deveriam fazer, e Deus disse: vai. E eles foram e se frustraram. E aí eles voltaram para o Senhor e perguntaram de novo: Senhor, nós devemos ir lutar. E o Senhor disse: vai. E pela segunda vez, não aconteceu conforme a expectativa que estava no coração deles. E pela terceira vez eles voltaram até o Senhor e perguntaram de novo: e agora, Senhor, o que devemos fazer? E o Senhor disse: vai. E eu vou resumir para você o final da história. Dessa vez, quando eles foram, eles venceram de maneira gloriosa a batalha. Mas nós precisamos aprender com a atitude do povo de Israel, com um coração de devoção, disposto a um estilo de vida de obediência que nós vemos aqui no meio do povo de Israel. Quantos de nós, diante de uma direção de Deus, obviamente quando Deus nos dá uma direção, a primeira coisa que a gente faz é gerar expectativa de como vai ser o resultado. E geralmente sempre a nossa visão do que vai acontecer é romântica. Vai ser tudo lindo. E quantas vezes você, fazendo a vontade de Deus, ou aquilo que Deus falou ao seu coração, ou mais do que isso, escolhendo ficar com a palavra de Deus, você foi envergonhado, você foi exposto, humilhado, 1, 2, e se você chegou a terceira vez, glória a Deus pelo tipo de cristão que você é, mas a maioria dos cristãos ficam na primeira. Quando o milagre não acontece, quando a expectativa não é suprida, a primeira coisa que a maioria dos cristãos fazem é desistir. Os questionamentos começam: aonde está Deus? Será que eu sou um homem de Deus mesmo? Será mesmo que a palavra de Deus é verdadeira? Será que vale a pena seguir a palavra de Deus? Uma outra pergunta que nós fazemos diante da derrota, e eu não estou dizendo que é errado fazê-la, ela tem que ser feita, é: aonde eu estou errando? Uma das primeiras respostas, na verdade, perguntas que nós fazemos diante de um momento como esse é: onde que eu pequei? Eu estou pecando contra Deus. De fato, nós vemos na velha aliança, que muitas vezes o povo de Israel perdeu batalhas, vamos dizer assim, de 100% dos conflitos de Israel, 90% ou até mais, o motivo deles serem envergonhados e perderem a batalha era o fato de terem pecado oculto no meio deles, coisas abomináveis diante do Senhor acontecendo no meio deles, e isso não permitia que eles prosperassem, não permitia que eles alcançassem sucesso. Então esse é sim um dos motivos que muitas vezes nós não alcançamos o resultado da palavra de Deus, o que a palavra de Deus promete. Muitas vezes nós queremos que o Senhor ouça as nossas orações e nos perdoe sem perdoar os nossos irmãos. E a Bíblia diz que se você não perdoa os seus irmãos, não faz sentido você querer ser perdoado. A graça que você recebeu, você tem que dar a outros. Nós sabemos que há doenças, e a Bíblia mostra isso, doenças no nível da alma, doenças físicas, que a sua raiz é pecado, falta de liberar perdão, ressentimento, amargura no coração.
Então, a Bíblia também diz que há pecados que trazem morte, que se você não entrar num lugar de arrependimento, você vai lidar com consequências. Então essa pergunta ela é importante. Mas ao fazer essa pergunta, e fazer um auto-julgamento, e você perceber que não há uma iniquidade exposta, não, e o Senhor não traz nada ao seu coração, entenda que pode ser simplesmente que nós não vamos ter a resposta. E o que Deus quer nos ensinar, ou o que podemos aprender quando esse dia chega? Quando você olha para você e não há um pecado exposto, não há algo que o Espírito Santo está apontando, que é o motivo pelo qual as coisas não rompem, e simplesmente você vai 1, 2 vezes e nada acontece. Alguém já passou por coisas desse tipo? Ok. A primeira coisa que a gente aprende é que é muito fácil obedecer a Deus. É muito fácil obedecer a Deus quando você prevê o resultado. Quando você desenha o resultado. E eu disse para vocês que é normal que quando a gente vai dar um passo de obediência, nós desenharmos como as coisas vão acontecer. E de fato a Bíblia nos dá amparo para termos uma expectativa de recompensa. Porque Hebreus diz que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Parece até que eu estou me contradizendo em tantas coisas que eu prego para vocês aqui. Mas a gente precisa aprender a pregar muito o que a Bíblia diz muito, pregar pouco o que a Bíblia prega pouco, mas também não deixar de pregar. Quantos estão entendendo? Na maioria das vezes, nós vamos ver o caráter do Deus que recompensa. Há promessas na palavra de Deus que se você crer, coisas vão acontecer acerca de cada texto, cada promessa. Mas eu preciso dizer que há momentos que há um mistério. Há um mistério. Simplesmente não acontece como nós projetamos. Como nós geramos a expectativa no nosso coração. E você vai descobrir que quando não acontece aquilo que você gerou expectativa, apesar de não acontecer aquilo que você gerou expectativa, talvez algo maior e mais profundo está acontecendo dentro de você. Talvez uma recompensa muito maior está lhe sendo dada quando você se depara com o não. Então guarde isso no seu coração. Deus é sim recompensador. Esse é o caráter de Deus, mas Ele também é Senhor. Ele também é Rei. Nós não podemos fazer da palavra de Deus uma maneira de aprisionarmos Deus numa caixinha, dizendo como Ele tem que agir, quando tudo tem que ser do jeito que nós queremos. Ele é um Deus presenteador e galardoador daqueles que o buscam, mas ainda assim Ele é Deus e Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Como eu disse para você, você gera expectativas, e quando elas não acontecem, a maioria das pessoas começam a colocar em xeque toda a sua vida cristã, toda a sua teologia, toda a sua vida de devoção a Deus. Esse povo aqui, apesar do não, eles continuam orando. Isso é lindo. Imagina só a segunda vez, eles diante do Senhor, sabendo que a última foi uma derrota enorme. E eu não sei se você reparou, gradativamente eles vão se entregando mais ainda ao Senhor. Na terceira vez, eles não voltam só com jejum, eles voltam com jejum e oração, se entregando mais ainda ao Senhor. E aí eu te pergunto, diante do não, o seu coração ao ser exposto, o que ele diz? O que ele diz sobre você? Quão verdadeiro é a sua vida de obediência quando você se depara com um não? Eu quero dizer para você que a sua pirraça não mudará Deus, só irá revelar o seu coração. Eu vou dizer de novo. A sua pirraça não vai mudar Deus, ela só vai revelar o seu coração. De maneira linda, o coração desse povo vai sendo exposto. Uma disposição de dar sim para Deus.
A gente precisa amar o sim de Deus. Nós precisamos amar o sim de Deus. Mas mais do que isso, se nós gostamos de sim, nós temos que gostar do pacote completo. Nós precisamos amar, dar sim para Deus. Dar sim para Deus mesmo diante do não. Senhor, eu não negocio a minha devoção. Quando as coisas não acontecem do jeito que você arquitetou, você tem uma oportunidade de revelar um coração que não está obediente ao Senhor em condições. Um coração que não vê mais saída, como disse Pedro para Jesus. Quando Jesus chega para os seus discípulos, ao ver uma parte da multidão ir embora, depois das palavras duras de Jesus, Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: vocês não querem ir também? E aí nós vemos um Pedro com um coração sem saída. Ele diz: para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Não quer dizer que não existiu uma alma ofendida ali. Não quer dizer que não existiu uma alma entristecida com a palavra dura de Jesus. Não quer dizer que essas pessoas não tinham questionamento. Eles são humanos. Eles estavam cheios de questionamentos, como eu e você ficamos. Mas eles decidiram se atentar mais para a resposta do coração dele do que para tantas perguntas a serem feitas. Quantos de nós nos perdemos nas tantas perguntas, ao invés de darmos a resposta que Deus procura? Para onde eu irei, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu não saio da sua presença de jeito nenhum. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho plano B. Esse é o dia que os homens são separados dos meninos. Os adoradores genuínos, aqueles que realmente têm uma vida de devoção ao Senhor, são expostos. E aqueles que só estão diante do Senhor por causa das oportunidades, das bênçãos, são expostos também. O não revela muito o nosso coração. Eu, algumas vezes, já me vi diante de discípulos que não só colocavam Deus com as suas palavras contra a parede, mas até a mim. Pastor, não aconteceu do jeito que o Senhor pregou. O que você está ensinando não está acontecendo comigo. Para mim isso não serve, para mim não dá. Desculpa, pastor, mas não dá para mim. Não funciona comigo. Você percebe o quanto essa situação está te dando a oportunidade de ver coisas que sempre estiveram no seu coração? Já ensinei aqui que o fogo é um elemento poderoso para revelar o fermento do coração. Há fermentos escondidos no nosso coração, há coisas profundas no nosso coração, que só o dia da pressão, só o dia do fogo revela. O dia da pressão revela se realmente temos fé, se temos fé no Senhor ou fé em pessoas. Quando as pessoas nos são tiradas, o que sobra? Não sobrou nada, me desviei. Então, o maior problema que deve merecer sua atenção não é o fato de os irmãos da igreja terem excluído você ou não ter cumprido a sua expectativa, mas é o seu coração também ter sido exposto. É um momento para o arrependimento daqueles que expõem, daqueles que excluem, mas também um momento para o seu arrependimento, de perceber que o seu coração não estava tão assim no Senhor quanto você dizia. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu particularmente tenho o hábito de perguntar sempre qual é a parte que me cabe. Porque eu não posso mudar as pessoas. Ainda mais quando o fato é sobre muitas pessoas. Sobre um número maior de pessoas. Uma pessoa só você não muda, você não tem controle sobre ela. Mas você tem o controle sobre o seu coração. Como nós seríamos menos ofendidos, guardaríamos menos ressentimentos, nos desviaríamos menos do propósito, se nós decidimos diante da pressão julgarmos o nosso coração, ao invés de gastarmos tempo julgando o que as pessoas deveriam ter feito, ou como elas deveriam ter agido diante do que aconteceu comigo. Como eu disse, você não pode mudar as pessoas, mas você pode crescer no meio do fogo. Você pode descobrir coisas do seu coração que podem ser arrancadas, que sempre estiveram ali. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diante da derrota, sempre tentamos explicar
que aconteceu? Ou achar explicação. E é muito perigoso, porque nessa prática muita teologia é construída. As pessoas, diante da não resposta, começam a construir uma teologia, até fazer um contorcionismo bíblico para explicar. E a gente não tem que ter resposta para tudo, senão o Senhor seria você e não Deus. A igreja tem muitas respostas para o mundo, mas não tem todas. Vou dizer de novo. A igreja tem muitas respostas para o mundo, mas não tem todas. Como pastor, pela experiência, pela prática da palavra, pela instrução do Espírito, o tempo que eu me dedico ao Senhor, a experiência de pastoreio, eu tenho muitas respostas. Mas volta e meia eu me vejo diante de alguma situação que eu não tenho resposta. E que eu já busquei mentores que caminham com o Senhor há mais tempo do que eu, que também não tiveram respostas. Mas em todas essas situações, eu tomei uma decisão, que é a decisão que você deve tomar. Eu não vou construir teologia, eu não vou começar a criar a resposta, segundo o que eu acho. Eu vou seguir sem ter a resposta. Eu ensino nessa casa que é da vontade de Deus curar. Que é da vontade de Deus, porque nós vemos isso em Jesus. Nós vemos Jesus curando os enfermos. Nós não vemos Jesus colocando enfermidade nas pessoas. E de fato, crer na palavra de Deus tem me dado uma vida onde a maioria das vezes eu vejo milagres. Eu vejo curas extraordinárias. Mas eu também já me deparei com situações que eu coloquei a mão sobre o enfermo e ele não foi curado. E eu tive que tomar uma decisão. Sair dali crendo no que está escrito e ponto final, ou sair dali e começar a construir uma teologia para dar uma resposta do porquê fulano não foi curado. Diante da dor, é fácil a gente se ver fazendo todo um contorcionismo, até porque está doendo, e quando a gente está doendo, a gente se contorce para criar teologia. Nós não temos o direito de fazer as nossas experiências uma teologia. Tudo aquilo que tinha que ser escrito já foi escrito e instruído pelo Espírito. Nessas horas nós temos o privilégio de aprender o caminho da obediência. Aleluia! Quando nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos explicar, ao invés de criarmos uma teologia, nós precisamos ver, como eu disse, a oportunidade para desenvolver o meu caráter de obediência. Amém. Jesus diz em João: todo aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quantos amam a Deus? Vou perguntar de novo. Quantos amam a Deus? Glória a Deus. Quantos estão dispostos, não precisa levantar a mão, a guardar os seus mandamentos? A medida do seu amor, a medida do seu amor por Deus, é medida pela sua disposição em obedecer a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que a sua obediência a Deus mede o amor de Deus por você. Não, o amor de Deus não muda por você. Mas eu estou dizendo que a sua obediência revela o seu nível de amor a Deus. Deu para entender a diferença? Eu não posso dizer que Deus te ama menos por causa da sua desobediência. O que também não quer dizer que Ele tem prazer em você. Que é outra coisa. Naquele momento, na sua atitude, melhor dizendo. Mas a palavra me dá amparo, e é o próprio Jesus que está dizendo, que as suas canções não revelam o quanto você ama a Deus. Suas palavras, mas é a sua vida de obediência à palavra de Deus. O seu nível de amor a Deus é medido pela sua disposição de obedecer a Deus. Eu gostei dessa palavra que eu usei, disposição. Disposição. Porque aquele que tem disposição, aquele que tem a disposição, ele pode não estar obedecendo a Deus pelo simples fato de não ter chegado conhecimento. Agora, quando o conhecimento chega, que é a matéria-prima, o conhecimento, para ele obedecer, ele rapidamente vai obedecer. É lindo quando você vê alguém
que um novo convertido, por exemplo, que quando descobre o que a palavra de Deus diz acerca de algo, ele salta e diz: meu Deus, a palavra de Deus diz isso, eu quero viver isso. E horas antes ele estava errando. Mas você percebe que ele só não obedecia porque luz não tinha chegado, mas que havia uma disposição no coração dele para obedecer a Deus. Amém? Estão me ouvindo ainda? Ok. A palavra também diz, Jesus vai dizer também, e é algo muito importante, que as nossas maiores recompensas não são aquelas que nós recebemos no aplauso dos homens. A Bíblia diz que quando você não receber o que lhe é de direito diante dos homens, quando você não receber a recompensa que lhe é devida, você irá receber uma recompensa no céu. Isso é muito poderoso, porque isso diz para nós que aquilo que arrancou um sorriso dos nossos lábios era prata diante do ouro, e nós acabamos ficando com a prata e felizes com ela. Deus sabe que nós homens, e Ele não tem problema, gostamos de ser recompensado, como eu disse, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Mas você precisa saber que o melhor dia, o dia mais poderoso foi o dia que você não recebeu um sim diante dos homens, que as suas expectativas não foram supridas, talvez você foi até humilhado diante dos homens por causa da palavra. Nesse dia, que os homens deveriam ter te aplaudido e não aplaudiram, você receberá uma recompensa do céu, das mãos do Senhor por causa disso. E aí eu pergunto, aonde os nossos olhos realmente estão? Eu quero aprender, eu acho que você também, a amar mais a recompensa que vem do Senhor. Amém? Aí o dia do não vai te trazer uma boa notícia. Hoje, algo foi depositado para a minha herança celestial. Aleluia. Salmos 25, verso 13. Deixa eu tranquilizar o seu coração, porque você está ouvindo barulho de chuva, né? Irmãos, o que aconteceu semana passada foi algo muito atípico. A gente tem uma equipe lá que está de olho, né, no nível do rio. O rio está baixinho hoje. Foi realmente algo sem padrão. Nem estava chovendo naquele dia, mas provavelmente estava chovendo em outras regiões. E glória a Deus que nós temos um estacionamento muito bom que nos guardou, porque se estivéssemos na rua seria muito pior. Então vamos lá, Salmos 25. E eu estou feliz que vocês amam Jesus mesmo. Que eu falei assim, rapaz, metade da igreja não vai no culto agora, domingo que vem. Ou vai tudo de Uber. Salmos 25, qual verso que eu falei? 13. Verso 12 e 13, ok? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. Viverá em prosperidade. Aquele que teme ao Senhor terá prosperidade e terá uma alma abençoada, uma alma saudável. Vamos ler de novo? Está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler de novo. 12 e 13. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O caminho, meu irmão, para a prosperidade é o caminho da obediência. Se você quer ter uma alma próspera, uma vida saudável, uma vida emocional próspera, tema ao Senhor e obedeça ao Senhor. E de fato, tudo à nossa volta, todo tipo de sucesso e realização, depende de uma alma saudável. Porque se você tiver uma alma doente, nada vai ser próspero ao seu redor, ou nada vai ser sustentável. Porque pessoas doentes na alma podem até construir, mas na mesma velocidade que elas constroem pelo seu carisma, pelas suas habilidades, elas destroem por causa de uma alma doente.
Eu tenho dito há anos aqui, e cada dia que passa, mais pessoas testificam. Há anos eu digo que nesses dias que nós estamos vivendo, e cada vez isso vai ser mais claro, a característica mais desejada no currículo das pessoas é saúde emocional. E cada dia que passa, mais irmãos vêm dizendo, Bill, principalmente aqueles irmãos que lidam contratando pessoas, que são empresários, ou que estão nesse lugar dentro de uma empresa, contratando pessoas, trabalham em RH, como a gente vê pessoas cheias de habilidade, cheias de ferramenta, com um currículo invejável, e a gente bota para trabalhar, passa um mês, você descobre que você contratou um problema, porque a pessoa não tem habilidade social de lidar com os outros, ela não tem a habilidade para poder obedecer, não pode receber nenhum tipo de confronto, de exortação, de alinhamento da equipe, de quem está sobre, quem está em cima, que já estoura, já explode. Se o cachorro está doente e não quer ir trabalhar, por que você não veio trabalhar? Não, meu cachorro está doente. Meu cachorro está gripado, começou a espirrar. Tem que ficar com ele lá. E é todo tipo de desculpa. Eu não acordei bem hoje, emocionalmente eu não estou bem hoje. E não vai trabalhar. Pessoas que usam da nossa, por exemplo, pessoas que usam de toda a nossa lei trabalhista que nós temos no Brasil hoje, que deveria ser para ser uma bênção, mas quantas pessoas usam disso de maneira malandra, se é que eu posso dizer assim, sabe, para poder ficar ali na empresa, não quer ficar, e aí vai empurrando, prejudicando o time, prejudicando todo mundo. E às vezes é uma pessoa muito habilidosa, mas a alma é doente. Por que nós temos tantas pessoas com a alma doente dentro da igreja? Porque nós temos muitos cristãos que são bons de cantar, que temem a Deus, que são obedientes a Deus, mas não estão dispostos a de fato na sua vida obedecer a Deus. E o caminho para a prosperidade, o caminho para uma alma sadia é a obediência ao Senhor. Porque eu quero te lembrar que você se rendeu a Jesus não apenas para Ele te salvar do seu pecado, mas para Ele te salvar de si mesmo. Ele não salvou apenas dos nossos pecados, Ele nos salvou do nosso senhorio. Antes você era senhor da sua própria vida. E se você é cristão, nascido de novo, amém, glória a Deus, você aceitou Jesus, você vai morar no céu. Mas se você não tiver um rei na terra, que é Cristo, você não vai viver o reino de Deus. E talvez nem sustente essa sua salvação. Entre num caminho de apostasia, não demora muito. E se perca. Se você quer viver o reino de Deus, saiba que Ele tem um rei. E Ele precisa estar sentado no trono do teu coração. E aí a sua alma vai sendo sarada, ela vai sendo curada. Porque se tem uma coisa que é bom, é você ter alguém saudável liderando sobre você. Quem aqui já teve a oportunidade de estar numa empresa, num discipulado cristão, dentro da igreja, em qualquer âmbito, com um bom líder? Como é bom, como você cresce quando você tem um bom líder. E nós estamos falando de líderes humanos. Como te faz bem você ter a graça de cair dentro de uma empresa com um bom líder. É desastroso também quando você tem o contrário. Mas é uma oportunidade para revelar o teu coração também. Aí eu vou entrar na aula de submissão à autoridade da Jesus School. Deixa para outro dia. Mas enfim, quando você está trabalhando com alguém, como você cresce. Eu não sei se há pessoas aqui que podem testificar isso, que você fez cursos, talvez uma faculdade, técnico, mas você pode dizer e testificar que você aprendeu mais com a liderança de alguém, ou com a liderança de pessoas, de um grupo de pessoas que estavam sobre você, do que o que você aprendeu na faculdade, ou que você aprendeu lá no técnico que você fez, nas aulas que você fez. Alguém além de mim pode testificar isso? Glória a Deus, muitas pessoas aqui. Tem coisas que a sala de aula jamais vai poder te dar, que os cursos online jamais vão poder te dar. Eu sempre disse que o seminário não forma pastor. O que forma pastor é o dia a dia da igreja. O seminário te dá conhecimento, te dá habilidades, algumas coisas, mas só o ferro afiando o ferro, só ser um Josué deitando água na mão de Moisés, que de fato torna você um líder. Então, se isso é poderoso com você servindo pessoas, quanto mais a sua disposição de servir a Deus.
Se tem uma coisa que eu aprendi, caminhando com líderes e com um coração humilde, que nem sempre o tive, muitas vezes eu me debati para chegar no lugar da humildade, mas tem uma coisa que eu aprendi quando eu decidi ser humilde e aprender com quem estava sobre mim, é que eu estava errado e eu não sei de tudo. Como a gente se torna arrogante, prepotente, com tão pouco conhecimento? Eu me lembro que quando eu era co-pastor, eu fui muito tempo co-pastor, alguns bons anos, mais de 10, uns 15 anos que eu fui co-pastor. Quando eu era co-pastor, pela excelência do meu treinamento, pelas habilidades que eu tinha, eu sempre, ao chegar para trabalhar com outro pastor, presidente, não demorava muito, aquele pastor ia me dando autonomia. E chegava um momento que, apesar de eu não ser pastor presidente, eu fazia e tinha uma rotina como se eu fosse. E eu me lembro tantas vezes que eu me vi tentado de pensar assim, só me falta o lugar, porque eu já faço tudo. Tolice, olha que tolice. Eu olhava e falava assim, eu já faço 99%. Ao invés de também ver ali uma oportunidade que alguém está me dando, porque nesse lugar a gente tem uma escolha de se sentir abusado ou de se sentir treinado. Quando você tem um coração arrogante, está abusando de mim. Quando você tem um coração humilde e ensinável, uau, ele está soltando na minha mão, porque ele confia em mim e quer me treinar. Está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? E quantas vezes eu já vi pessoas abortarem processos. Porque eu não ganho para isso. Mas se você se torna alguém, dentro dessa empresa, que não pode ser trocado, é uma questão de tempo você ter salário também. E outra, seu currículo está sendo feito, meu irmão. Nós que servimos ao Senhor sabemos que ninguém deixará de ser honrado pelo Senhor, ninguém deixará de receber de Deus aquilo que lhe cabe. Tenho certeza que existem outros lugares que precisam de pessoas com aquilo que você carrega. Ou te promovem ali, ou Deus te promove em outro lugar, com você terminando o ciclo. Então, voltando onde eu estava, está nesse lugar e tem a oportunidade, a poderosa oportunidade de se ver fazendo mais coisas. Portanto, crescendo, aumentando o seu currículo. E eu pensava, nossa, eu faço 99, voltando em mim, eu faço 99, só me falta 1%. Aí, quando eu me tornei pastor presidente, eu descobri que o peso do 1% era maior do que os 99 que eu fazia. Eu comecei a descobrir que aqueles 99 que eu fazia era mais leve que 1% que aquele meu líder carregava. Porque os meus 99 não carregavam o peso da responsabilidade. Se eu errasse em algum lugar, inclusive eu tinha mais ousadia que eu tenho hoje para fazer algumas coisas. Algumas coisas hoje Deus tem que me empurrar. Antes eu saltava para fazer. E o motivo é porque antes em algum lugar eu sabia que existia alguém por trás de mim. Existia alguém que respondia aquele CNPJ. Existia alguém que comprava a briga se fosse necessário. Ou que ficaria com a responsabilidade. E o dia que esse alguém não existiu mais, eu me vi com 1%, eu falei, meu Deus do céu, agora eu entendi. Acho que isso era para alguém. Fez sentido para alguém aí? Então deixe de ser treinado, meu irmão. Deixe de ser treinado. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, capítulo 15. É o último texto que nós vamos ler. 1 Samuel. Deixa eu achar o verso que nós vamos ler aqui, a partir de onde. Verso 16 em diante. Verso 15 em diante. Deus deu uma ordem para Saul, que era rei, e a ordem de Deus foi muito clara. Deus disse, vá
e não guarde nada, não junte nenhum despojo. Mate todos os animais, não fique com nada desse povo. Não traga nada para Israel. O que Saul fez? Saul decidiu poupar as ovelhas. Vamos ler. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Samuel é o profeta, que o Senhor já enviou ali, dizendo para ele: olha, Saul não fez o que eu disse, Saul me desobedeceu. Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas dos bois para o sacrificarem ao Senhor Deus, mas destruímos, Samuel, todo o restante. Primeira coisa que a gente aprende aqui é que aqueles que estão no caminho da desobediência, às vezes têm respostas super espirituais para o que estão fazendo. O profeta chega para Samuel: o que você fez? O profeta Samuel chega para Saul e diz: o que você fez? Não era para você matar os animais? Primeira coisa que ele diz: eu estou com uma ótima ideia, é para sacrificar o Senhor. A palavra de Deus diz: não entreis em julgo desigual. Aí você, rapaz, vai namorar uma moça em julgo desigual, aí o seu discipulador vai te exortar em amor: não vá por esse caminho, olha o que a palavra de Deus diz. Não, mas eu tenho um excelente plano, eu vou ganhar ela para Jesus. E eu conheço o final dessa história. Ah, Bill, mas eu conheço alguém que deu certo desobedecendo ao Senhor. Espero que tenha encontrado um caminho de obediência e tenha um casamento maravilhoso. Mas naquele dia o que devia ao Senhor não foi entregue. É simples assim. E aí tem toda uma resposta espiritual. É o que eu disse, nós começamos a criar uma teologia para continuarmos fazendo o que nós queremos fazer. E quanto isso é perigoso. A segunda coisa que nós vemos aqui de alguém com um coração desobediente. A outra desculpa de Saul: soldados, rapaz. Soldado é fogo, né? Recruta não é fácil. A culpa foi dos soldados trouxeram, quando eu vi já estava aqui. Quem não é bom em obedecer ao Senhor, vai ser muito bom em desculpa. É por causa de fulano, é por causa de ciclano. A minha resposta, como eu disse, diante de uma situação que você passou até de desonra de pessoas não fizeram o que lhe era devido, o que elas deveriam fazer com você, e aí a sua resposta, ao ver a sua reação tão pecaminosa quanto o que a pessoa fez, mas eles fizeram isso comigo. Isso não funciona com Deus. O que Deus espera de você: tudo bem você sentir o que você está sentindo, agora você já sentiu. Eu não estou dizendo que é para você esconder o seu coração, porque isso é impossível. Mas é para você pegar o seu coração revelado, colocar diante de Deus e dizer: eu me arrependo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa pecar quando as pessoas estão pecando com você. Judas traz Jesus, e Jesus chama Judas de amigo. Porque Jesus não estava vendo o que Judas fez? Não, porque Jesus não se relacionava com as pessoas a partir de quem elas eram, mas a partir de quem ele era. Cada um dá o que tem. Se Judas está pecando, eu não vou pecar, porque ele está pecando. Então, às vezes, o fogo vem e revela também um coração rendido ao Senhor. Que bom! Quando você vem e fala assim: olha, agora já fiz o que é certo e eu estou me perguntando como eu pude fazer o que é certo. Quando você chega nesse lugar tão gostoso, que você vê: uau! Eu agradei a Deus. Aleluia! Mas quando você vê que a sua atitude é uma atitude pecaminosa diante do pecado que alguém comete contra você, tire o seu foco do outro e coloque o foco em você. Mude você, tire aprendizado disso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Cresça em tudo, em todo tempo. Samuel disse a Saul: fique quieto. Nos dias de hoje, cala a boca. Para, Saul. Para. E às vezes nós precisamos chegar nesse lugar: para.
Talvez alguém aqui está nesse lugar. Para de ficar criando um monte de caminhos. Volte aonde você caiu e resolva. Pare de ficar costurando rotas. Pare de ficar tentando dar jeitinho. Volte. Pare. E como a gente vai ficando bom, a gente vai construindo. Cada hora a gente pega um texto aqui, outro ali. E aí eu me pergunto quão longe nós podemos estar de Deus. Para quão longe nós podemos estar indo? Por um coração orgulhoso. A única coisa que você precisa é: eu me arrependo, voltar à rota certa. Pronto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O que Deus está dizendo? Olha quem você é, olha o que eu fiz na sua vida. E o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Quem já disse isso? Eu já disse. Eu já tentei convencer Deus. E é engraçado que a gente no fundo sabe que não está dando certo, né? Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Verso 22, pula para o 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Diga comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Entenda sacrifício com todas as suas formas de adoração que você pode fazer. Todas elas têm o seu lugar. Mas nenhuma é útil se o seu coração não está envolvido nisso. E o seu coração não está envolvido nisso quando a sua canção canta uma coisa que a sua vida não está disposto a entregar ao Senhor. Você tem duas escolhas diante do que eu estou falando. Uma delas não é inteligente, não é o que Deus tem para você. Entrar num lugar de culpa, de peso, ou você pode entrar num lugar de arrependimento e mudar a sua rota e abraçar o que Deus tem para você. Como eu disse logo aqui no começo, quanto peso você pode estar carregando. Talvez você não estava aqui no início do culto, e eu quero lembrar o que eu disse para aqueles que estavam e os que não estavam mencionar. Às vezes Deus chega para nós e nós estamos com uma faca na mão, como uma criança brincando com a faca e achando o máximo. Criança brinca com cada coisa, está brincando com a faca e está achando o máximo. E aí Deus chega e diz: me dá a faca. Mas tudo que você tem, a faca, você se diverte com a faca. E Deus está pedindo: dá a faca, dá a faca, dá a faca. Você vai se machucar. E eu amo o caráter de Deus, porque Ele não fica só pedindo a faca, Ele também começa a oferecer algo melhor. Ele estende a mão para tirar a faca e na outra mão Ele tem um chocolate, dizendo: isso aqui é melhor. Mas você concorda que ainda assim você precisa entregar. As suas mãos precisam largar a faca para você pegar aquilo que Deus tem para você. Então, quando Deus nos pede algo, quando a palavra de Deus nos pede algo, é uma demonstração de amor por você. E é uma demonstração de amor da sua parte também saber que Ele é Senhor e que Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Pode colocar de pé para a gente orar. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o que você precisa entregar ao Senhor hoje, o que Deus já está te pedindo há algum tempo. Faça isso por amor ao Senhor, mas não deixe de fazer por amor a você mesmo. Porque se você entender o que eu disse, você entende que obedecer a Deus não é só amor ao Senhor, mas é amor por você.
Mas às vezes nós nos amamos de uma maneira tão burra, de uma maneira arrogante, dizendo, não, eu preciso disso. Eu que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho sobre vós. Confia, meu irmão. Confia. A Bíblia diz que a rebeldia, que é uma vida de desobediência, muito forte isso. A Bíblia diz que a rebeldia, que é uma vida de desobediência, ou melhor, uma vida aonde o seu eu é o centro, a sua vontade é o centro. Cara, e como essa geração precisa saber como é venenoso esse negócio de se me dá prazer, o que importa é o que Deus quer para mim. Quantos estão tomando veneno nesse discurso e morrendo? A rebeldia, a Bíblia diz que é como o pecado da feitiçaria. Olha só o tamanho desse pecado. Porque a feitiçaria é a manipulação. E a desobediência vai te levar para esse lugar onde você começa a manipular. E não vai demorar muito, depois de manipular a si mesmo, você vai começar a manipular pessoas. Isso é muito poderoso. Se livre agora. Se livre agora. Isso que eu estou te dizendo é muito poderoso. Se livre agora do caminho da desobediência. E comece a dizer sim para Deus. É a maior oferta que você pode dizer hoje. Maior do que todos os bens que você pode entregar. É você dizer sim para Deus. Como eu disse, a cada momento que o povo de Israel orava, mais entregue eles ficavam ao Senhor. Às vezes, nós somos conduzidos para um lugar que nós só podemos passar de joelhos. Como isso é poderoso. Isso é muito amor de Deus por nós. Porque eu não sei você, eu já fiz essa oração tantas vezes, dizendo, Senhor, se eu estiver indo para longe da sua presença, faça o que for preciso, mas não me deixe ser arrebatado das tuas mãos. Às vezes a vida vai nos conduzindo pela nossa desobediência, pela nossa teimosia, nós vamos entrar em lugares de vales, mas o Senhor é aquele que nos resgata no vale, é aquele que nos encontra no vale. Você chegou no vale, você está num vale, você desceu num vale, você desceu num lugar baixo por causa da sua desobediência, deixa Deus te encontrar nesse lugar. Chega de orgulho. A ovelha perdida, ela não volta para casa sozinha, não volta. E a boa notícia é que o bom pastor está atrás dela. E o bom pastor está aqui hoje no seu vale. Mas a ovelha precisa parar de correr. Pare de correr para longe e diga, amém. Sim, Senhor. Sim, bom pastor. Eu sei que o que você tem para mim são lugares mais altos. Eu vou me deixar ser conduzido pelo Senhor para pastos verdejantes, para lugares de águas tranquilas. Eu sinto que há pessoas aqui que estão entrando num lugar, que falam no Espírito, um lugar de loucura, por causa de rotas de desobediência. Você está começando a ficar confuso. A tua teologia está confusa e você sabe disso. Você está se perdendo, você está deixando até de saber quem você é, no meio dessa confusão toda. Você está entrando nesse lugar de doença da alma, por causa de uma vida de desobediência e de rebeldia. Decida hoje dizer sim, Senhor. E peça a Ele, você sabe o que você tem que fazer, e talvez você diga, mas eu não sei como fazer. Tudo bem. Ele quer o seu sim, o como, com a sua disposição de fazer, vai ser feito. Mas diga pelo menos sim hoje, diga sim, Senhor. Sim, Senhor. Agora, eu preciso que o Senhor me ajude. Ele vai pegar com você. Ele vai pegar com você. Ele é o bom pastor que chega no vale, coloca você nas costas e faz o caminho. Mas você precisa dizer sim. Vou te dar um tempo para você orar, e se você precisa orar no altar, eu particularmente em momentos assim eu preciso. Se você quiser sair do seu lugar, você pode sair do seu lugar e vir orar aqui na frente. A nossa equipe de oração vai vir, vai orar junto com você, impor as mãos sobre você. Você tem alguns minutos para fazer isso. Um dia, Deus pediu algo para Abraão.
quando Deus pediu para ele o seu primogênito, filho da promessa. E Abraão entrega ao Senhor. Depois de entregar ao Senhor, e nós sabemos o livramento que Deus trouxe, mas Abraão entregou, no coração dele, Isaque já estava morto. O Senhor disse: por causa da sua obediência, serão benditas todas as famílias da terra. A sua descendência será abençoada por causa da sua obediência. Então percebe que às vezes a nossa obediência não é sobre uma recompensa hoje, mas é uma recompensa colhida nos seus filhos. Quem sabe, assim como me impactou ver a disposição desses homens de continuar, a sua disposição de continuar dizendo sim para Deus, mesmo sendo humilhado, marcou a vida dos seus filhos mais do que todas as pregações que você já fez. Isso é muito forte, meu irmão. Mais do que todas as pregações que eles já ouviram. O dia que eles viram você dizendo sim para Deus, e mesmo diante do fato de não ter acontecido como você esperava, os teus filhos terem te visto de joelho adorando a Deus, você construiu um caráter de adoração, de fidelidade, de devoção nos seus filhos, que nenhuma das suas pregações poderia fazer. Agora uma coisa eu sei, a recompensa virá, meu irmão. E talvez venha numa medida muito maior, como eu disse, do que aquela que você espera e acha que é a maior recompensa. Aleluia. Aleluia. O poder de um sim, aleluia. Se você precisa entregar-se de novo a Jesus, ou se você nunca entregou sua vida para Jesus, meu irmão, saia do seu lugar e diga aqui no altar: Jesus, toma a minha vida. Não é entregar sua vida para uma religião, para fazer parte de uma igreja evangélica. É sobre entregar sua vida a Jesus, dizer: seja meu Senhor, eu quero te conhecer. Amém. Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, o poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida. Deus abençoe.